Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cenário Entrevista. E hoje eu recebo Marcelo Ramos Rodrigues, 47 anos, amazonense, advogado, casado com Juliana Ramos, pai do Gabriel, da Maria Carolina, da Marcelinha e do José Humberto. Professor universitário, escritor, atleta de maratona, presidente municipal do PL, o Partido Liberal em Manaus, deputado federal pelo PL do Amazonas e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Fico feliz com a apresentação, porque é uma apresentação plena, né? Às vezes as pessoas pensam que a gente é só política e a gente é muito mais do que isso. A gente é família, a gente é a coisa que nos diverte e isso é muito bacana. Obrigado, fiquei feliz. Por trás do político tem uma pessoa, tem um homem, tem um ser humano, tem um pai. Então, exatamente. Merece. É difícil que as pessoas enxerguem isso, mas tem. Gente, antes de a gente começar nosso bate-papo, eu quero colocar um vídeo aqui. Registrar um fato que é histórico para o meu estado, porque pela primeira vez na história o amazonense preside uma sessão do Congresso Nacional. Eu quero agradecer aos colegas deputados que me deram essa honra de ser vice-presidente da Câmara e acumulado de presença do Congresso Nacional e, obviamente, agradecer a Deus e ao povo do Amazonas que me deram a oportunidade de estar aqui. Deputado, primeiro amazonense a presidir uma sessão na Câmara dos Deputados. Descreve pra gente como é essa sensação e conta pra gente também como é que foi essa eleição para chegar à vice-presidência. No meio da sessão eu tirei uma selfie, mandei para minha mãe, a quem eu devo tudo na minha vida. Eu perdi meu pai com 12 anos, então foi todo o sacrifício da minha mãe que me permitiu alcançar meus objetivos. E falei para ela: onde o teu filho chegou? Eu estou sentado na cadeira que Ulisses Guimarães promulgou a Constituição de 88. Então isso é muito simbólico para mim, eu fico muito feliz. Eu sou uma pessoa muito simples, um lutador da política, já acertei, já errei, já ganhei, já perdi. Na política já fui no paraíso e já fui no fundo do poço. E em 2018, quando o povo do Amazonas me deu a chance de ser deputado federal, eu prometi a mim mesmo que eu ia executar o melhor mandato da minha vida, que eu ia dedicar o meu melhor para servir ao Brasil e ao Amazonas. E lá chegando, criei muita relação entre os deputados. A presidência da comissão da reforma da Previdência me ajudou muito, porque me deu muita visibilidade. Ali eu construí uma condução sem muitos conflitos, apesar de ser um tema de muita contradição entre o governo e a oposição, mas tratei a oposição com o devido respeito. E isso foi me consolidando. Depois fui escolhido presidente da comissão da PEC da segunda instância, que também, mais uma vez, me deu uma grande visibilidade, criando cada vez mais relação com os deputados. E se iniciou um movimento para que eu fosse candidato a presidente da Câmara, mas eu cheguei à conclusão de que, naquele momento, o mais correto era fazer uma composição que me garantisse um espaço na mesa, o que é fundamental, não só para a exposição dos interesses do Amazonas, mas também porque esse prestígio nos permite defender os interesses da nossa gente com ainda mais força. Eu quero começar esse nosso bate-papo, que o senhor revele aqui para a gente, para os nossos internautas, como é que foi para chegar a uma conclusão do orçamento de 2021, que isso foi uma situação muito controversa, né? Conta para a gente. Toda vez que eu falo de orçamento, eu digo que todos os homens públicos da República, o presidente da República, os deputados federais, os senadores, precisam iniciar a conversa sobre o orçamento pedindo desculpas ao povo brasileiro. E eu explico por quê. A Comissão Mista do Orçamento era para ser instalada em outubro do ano passado. Ela só foi instalada em março desse ano, em fevereiro desse ano. Por quê? Porque a Câmara e o Senado não tiveram capacidade de colocar os interesses do país acima dos interesses do povo, acima dos conflitos internos por disputa de poder lá. Acabou que não chegou um acordo para o presidente da CMO. A CMO só foi instalada em março desse ano. Fez um trabalho célere, mas dentro do acordo construído entre a Câmara, o Senado e o ministro Paulo Guedes e o presidente da República, estava destinado um recurso de 16 bilhões e meio para emendas. O que são esses recursos? Que às vezes passam a imagem, parece que é dinheiro para o deputado, é dinheiro para gastar. Não, esses recursos são os recursos que nós destinamos para o interior do estado para construir uma UBS, para comprar um trator, para recuperar uma vicinal. São esses recursos que são das emendas de relator. Só que o relator, na hora do texto final,
o que era 16 bi e meio virou 30 bi. Ele incluiu mais 6 bi para o Senado e incluiu mais 7 bi e meio de emendas para o presidente da República, porque o presidente não consegue convencer o ministro Paulo Guedes a liberar recursos de investimento para o Ministério do Desenvolvimento Regional e para o Ministério de Infraestrutura. Então tentou colocar esse recurso dentro do RP9, que é a emenda de relator. Isso gerou uma grande confusão, porque para chegar a 30 bi, teve que anular despesa obrigatória, despesa com abono salarial, com seguro-desemprego, com previdência. Se você anula no orçamento uma despesa obrigatória, depois você vai ter que fazer gasto extraordinário, fora do teto de gastos, para pagar essa despesa, porque ela é obrigatória, ela vai existir. Diferente de uma emenda que você pode executar ou não. A despesa obrigatória, o seguro-desemprego, vai ter que pagar, não tem escolha se paga ou não. Uma emenda você pode escolher, não, nesse ano só dá 10, não dá 20, e assim vai. Mas acabou chegando a um acordo, foi votado o PLN 2, esse PLN 2, sob minha presidência inclusive, ele deu autorização para o presidente da República para anular despesas discricionárias, ou seja, não obrigatórias, que sejam necessárias para cobrir as despesas obrigatórias. Então o presidente ainda não sancionou, mas certamente vai sancionar o orçamento hoje, porque hoje é o último dia, e a partir daí você vai regularizar a vida do país, porque nós já estamos no 4º mês sem orçamento. As pessoas, mas isso não influencia nada na minha vida. Influencia sim. Vou lhe dar um exemplo. A obra do Hospital do Sangue aqui está parada porque tem obra medida e não tem orçamento para pagar. Você tem escolas em São Gabriel da Cachoeira, que o prefeito teve comigo em Brasília, concluída e não pode entregar para que os alunos comecem a estudar, porque não tem como pagar a obra, porque não tem orçamento. Então é fundamental a aprovação do orçamento para dar alguma normalidade nesse momento tão difícil da vida do país. Agora, falando do presidente, né, a gente vai puxar para a CPI da Covid-19. Em recente entrevista, o senhor falou que a CPI ela não tem que pegar ministro, não tem que ir atrás do presidente. Eu quero saber por que o senhor falou isso. Não, eu acho que ela não tem que ter isso como prioridade. Ainda, nesse momento, ainda tem muita gente morrendo no Brasil. O governo teve dificuldade de enfrentar a pandemia sem CPI. Imagina agora o Ministério da Saúde tendo que dividir as suas energias entre combater a pandemia e responder à CPI. Se nós formos para isso, nós vamos ter o caos no país. Então, o que eu acho que deveria ser a estratégia? Estabelecer um protocolo nacional de prevenção, tirar compromissos do Ministério de realmente cronograma de apresentação e de aplicação das vacinas para imunizar o povo brasileiro e aí sim buscar responsáveis. Eu lembro quando nós entramos na crise aqui do oxigênio, muita gente me pressionava por criticar o governador, o presidente da República. Eu falei, cara, olha lá, tem um monte de gente morrendo. Eu criticar o governador não salva a vida de ninguém. Agora, eu ir atrás de oxigênio, eu ir atrás de leito de UTI, eu buscar ajuda internacional e local, aí ajuda. Então, eu vou cuidar da vida das pessoas. Depois que as pessoas estiverem salvas respirando, aí nós podemos apurar a responsabilidade. Então, a minha fala é nesse sentido. Não é de isentar quem é responsável pelo Brasil estar passando o que está passando. Mas agora, o nosso objetivo principal deve ser salvar vidas. Em relação às ações, tanto do deputado quanto do vice-presidente da Câmara, as ações em relação à pandemia, quais são as que já estão sendo executadas? Olha, no ano passado, naquele período mais crítico, e no início desse ano principalmente, mais crítico da pandemia aqui, eu dediquei praticamente todos os esforços do meu mandato nisso. Eu lembro que a crise do oxigênio ela estourou quando eu estava em Goiás, numa viagem da campanha com o presidente Arthur Lira. E ele perguntou, você quer voltar para Manaus? E eu fiquei na dúvida, volto, não volto? Falei, não, eu vou aproveitar que eu vou aos governadores, que a gente tinha agenda com todos os governadores, e vou aproveitar para pedir ajuda para o Amazonas. Então, tive com o governador de Goiás, que abriu leitos lá e mandou oxigênio para cá. O governador do Rio Grande do Sul abriu leitos lá e mandou oxigênio para cá. Governador do Paraná, depois governador do Piauí, governadora do Rio Grande do Norte, governador de Pernambuco. Então, eu aproveitei esse momento para mobilizar esforços de solidariedade ao povo do Amazonas. Fora isso, tive um diálogo com a Embaixada da China, que fez doação não só de oxigênio, como também doação em recursos para o Fundo Solidário do Governo do Estado. A Embaixada da Venezuela, que através do embaixador Alberto Castelar, fez aquela mobilização de doação de oxigênio para cá. Tive diálogo com uma série de empresários no Brasil,
e também com o Luciano Huck, que coordenou um esforço de mobilização, de doação, principalmente de oxigênio e de aqueles concentradores de oxigênio, né, que são aqueles pequenos concentradores, e tomei a decisão de destinar 100% das minhas emendas para as ações de combate ao Covid. Isso permitiu, por exemplo, o prefeito Bi Garcia construir uma usina de oxigênio no Jofre Cohen, lá em Parintins, permitiu o prefeito de Quari construir usina de oxigênio em Quari, permitiu o prefeito de Natã, lá de Careiro, também construir usina de oxigênio. Então, meus esforços foram para garantir recursos aos municípios para o enfrentamento da pandemia. Pessoal, não sai daí não. A gente está conversando com o deputado federal Marcelo Ramos, que também é vice-presidente da Câmara dos Deputados. A gente volta já já. Hora Cenário. Jornalismo profissional com credibilidade, dinâmico e direto. As notícias que foram destaques no Amazonas, no Brasil e no mundo. O tempo certo da informação para fechar o seu dia. Acesse revistacenarium.com.br. A informação em tempo real, rápido, direto, conciso. Cenário em minuto. Todos os dias. Acesse www.revistacenarium.com.br. Voltamos. Cenário Entrevista bate um papo com Marcelo Ramos, deputado federal aqui pelo Amazonas e vice-presidente da Câmara dos Deputados. Deputado, o senhor é autor do projeto de lei que regulamenta o mercado brasileiro de créditos de carbono. Explica pra gente qual a finalidade desse PL e como é que ele vai beneficiar o meio ambiente e a economia brasileira. A gente tem um discurso no Brasil que cria uma contradição. Ou você derruba a floresta e gera riqueza, ou você mantém a floresta em pé e gera miséria. Essa contradição, ela é falsa. Ela é falsa porque hoje a floresta em pé, se nós tivermos uma regulamentação do mercado de redução de emissões de gás carbônico, ela pode valer muito mais do que uma tora de madeira derrubada. O mundo já tem um mercado de crédito de carbono regulado. O que é isso? Tentando simplificar para as pessoas entenderem. Desde a Rio 92 e depois confirmado pelo Acordo de Paris, o mundo decidiu reduzir emissões de gás carbônico na atmosfera para diminuir o efeito estufa, que tem aumentado a temperatura no mundo. Então, ou o mundo vai diminuir a emissão de gás carbônico, ou nós vamos chegar numa temperatura há alguns anos que nós não vamos conseguir sobreviver aqui. Qual é a forma de reduzir essas emissões? Uma delas é ter uma indústria menos poluente, que queime menos combustível fóssil, que é essencialmente o que polui demais. Outro caminho é você criar políticas de compensação, porque não dá para zerar a emissão de gás carbônico, mas você pode compensar. Quem tem o maior ativo de compensação de emissão de gases do efeito estufa do mundo? Nós, a floresta amazônica, porque ela faz a captação do gás carbônico e evita que ele chegue na atmosfera. Então, isso é dinheiro. Na Europa, no mundo, em 2019, as políticas de crédito de carbono geraram 45 bilhões de dólares. Aqui no Brasil gera quase zero, porque a despeito do Código Florestal estabelecer que precisa ser regulamentado o mercado brasileiro de carbono, o governo federal nunca fez isso. Então eu apresentei um projeto de lei para regulamentar o mercado brasileiro de carbono e gerar riqueza a partir da floresta em pé. Esse é o grande desafio que nós temos hoje. A floresta em pé, ela pode ser instrumento de geração de riqueza e de combater a pobreza, em especial na Amazônia. Agora, o seu partido, ele faz parte do Centrão, né? Que fica ali meio flutuante e tal. Eu quero que o senhor explique aqui para a gente, para o nosso internauta também, como é que o senhor trabalha o interesse do seu grupo, os interesses do Amazonas, do país inteiro como um todo?
Olha lá, a despeito do meu partido ser um partido alinhado com o governo, né, hoje tem a ministra da Secretaria do Governo, que é minha grande amiga, a deputada Flávia Arruda, eu sempre mantive uma postura de independência. Quem acompanha o meu mandato sabe disso. Nas pautas econômicas que majoritariamente eu concordo com o governo, eu voto com o governo, a maioria dos meus votos é com o governo, mas isso não me tira a independência necessária para criticar o presidente quando, por exemplo, preciso criticar a condução dele em relação à pandemia, preciso criticar a condução do ministro Paulo Guedes em relação à Zona Franca de Manaus, preciso criticar a condução do ministro Paulo Guedes em relação a uma política de preservação da indústria nacional. Então, o fato de ter optado, por exemplo, de não nomear nenhum cargo federal, me dá essa liberdade. Eu apoio no governo o que é certo e critico o que eu acho que é errado. Faço isso com a maior tranquilidade. O que se chama de centrão no Brasil é um grupo que ficou muito carimbado de fisiológico. É um grupo que tem dado sustentabilidade para todos os governos. No entanto, eu acho que falta ao Brasil, e eu tenho discutido isso no meu partido e com outras lideranças nacionais, falta ao Brasil a caracterização do que seja o centro político. O que é a economia entre Lula e Bolsonaro? O que é o meio ambiente entre Lula e Bolsonaro? O que são as relações internacionais entre Lula e Bolsonaro? Você não tem um programa de centro no Brasil. O mundo inteiro tem políticos nos extremos, mas tem políticos no centro. E aqui a gente não tem um programa de centro. Talvez seja um grande desafio desse setor mais moderado. Todo mundo fala em terceira via na eleição e ninguém se consolida como terceira via. Não se consolida porque não existe a organização de um pensamento de centro moderado no Brasil. Acaba que o que se chama de centro no Brasil pegou a pecha de um grupo fisiológico. Deputado, tem uma especulação de que o senhor pode ser candidato ao governo do Estado ou ao Senado pelo Amazonas. Isso pode acontecer? Olha lá, vamos ver que Brasil é o que nós temos hoje. Nós estamos num país de 370 mil mortos pela Covid, de quase 3 mil mortos por dia, todo dia, de 14 milhões de desempregados, de 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, de 125 milhões de brasileiros em insegurança alimentar e de 800 mil micro e pequenas empresas fechadas por conta da pandemia. Quem está falando de eleição nesse momento é absolutamente insensível ao que está vivendo o país. Eu não tenho energia para pensar em eleição. Toda a minha energia hoje está canalizada para salvar vidas, para garantir leito de UTI, para garantir oxigênio, para garantir kit de intubação e para salvar empresas e empregos. Acho que esse é o grande desafio da política nesse momento. Quem adiantar o processo eleitoral só vai estar demonstrando absoluta insensibilidade com a dor do povo brasileiro e do povo do Amazonas. Eu vejo gente dando entrevista, eu sou candidato a isso, eu vou para o Senado, eu vou para a Câmara Federal, eu vou não sei para onde. O povo não precisa disso hoje. O povo precisa de solidariedade, de trabalho para enfrentar os efeitos econômicos, sociais e sanitários da pandemia. Eu estou absolutamente concentrado nisso, não tenho energia para outra coisa. E sobre as suas ações voltadas para o polo industrial de Manaus, como é que estão? É uma luta permanente. Desde o início do mandato, quando eu assumi, eu dizia que nós viveríamos em constante tempestade. Por quê? O fundamento do pensamento econômico do ministro Paulo Guedes tem 2 pilares: desoneração de imposto de importação e fim de subsídios. A Zona Franca de Manaus, ela está fincada nesses 2 pilares. Onerar imposto de importação para criar alguma barreira comercial e subsídio. Toda a nossa indústria é subsidiada. Portanto, nós viveríamos em tempestades permanentes. E estamos o tempo inteiro apagando incêndio em relação a isso. Mas quando eu falo de Zona Franca e quando eu ajo em relação à Zona Franca, eu sempre digo que nenhum país do mundo de dimensões continentais como o Brasil pode abrir mão de política de desenvolvimento regional. Então você tem que estimular a instalação de indústria aqui, porque se não tiver indústria aqui, vai ter pecuária, vai ter mineração, vai ter agricultura, e essas atividades são altamente degradantes do ponto de vista ambiental. Então tem que ter indústria para não ter outra matriz econômica. Só é você olhar para Rondônia. Rondônia não tem indústria, tem pecuária, tem agricultura, tem mineração e tem uma devastação muito maior do ponto de vista ambiental do que aqui.
Então, não tem como abrir mão de política de desenvolvimento para preservar a Amazônia e para trazer desenvolvimento, riqueza para essa região. Por outro lado, nós não temos nenhuma indústria no mundo moderno que se sustente eternamente em subsídio e barreira comercial. Então, nós precisamos pensar o futuro. O que é o futuro para mim? O futuro para mim é utilizar os recursos, principalmente da lei de informática, os recursos de pesquisa e desenvolvimento da lei de informática, para desenvolver 2 novas matrizes econômicas vinculadas à Zona Franca. A bioindústria, a bioeconomia, inclusive o presidente falou disso na cúpula do clima, hoje, nos 4 pilares da fala dele, um era o desenvolvimento da bioindústria, da bioeconomia, e a segunda coisa é a indústria de software. Por quê? Porque a indústria de software é alocacional, não precisa de porto, não precisa de aeroporto, não precisa de estrada, só precisa de mente e de nuvem, do ponto de vista tecnológico do que seja nuvem. Então, por exemplo, hoje você tem a atualização de todo o sistema operacional dos telefones iOS aqui em Manaus. Pouca gente sabe, mas saiu da China e está aqui, num instituto vinculado à Samsung, que é o CIDIA, que funciona ali ao lado do Amazonas Shopping. Nós podemos trazer muito mais disso para cá. Isso gera emprego, gera riqueza, gera emprego de qualidade. Então, acho que esse é o grande desafio e nisso que eu estou focado. Atuamos muito na lei de informática, conseguimos uma lei de informática equilibrada. E em relação à Zona Franca, é apagando incêndio o tempo inteiro, porque ela é contraditória com a política do ministro Paulo Guedes. Desde que o senhor se tornou deputado federal, sua vida mudou radicalmente, né? Radicalmente. Certamente. E agora, como vice-presidente da Câmara, deve estar aquela loucura. Conta pra gente como é que está sendo essa vida entre Manaus, Brasília, família, vice-presidência. Conta como é que está sendo. Tem sido muito duro. Eu fui para Brasília, minha família ficou aqui. O Gabriel já tem 23 anos, com 23 anos já não quer mais saber muito da gente, mas a Marcelinha de 8 e o José de 5 ainda cobram muito, a Maria Carolina está no céu, olhando para a gente de lá. E é muito duro a cobrança deles, às vezes a Marcela, eu vou viajar, ela diz, papai, eu não quero mais esse teu trabalho que tu viaja toda hora. E isso dói no nosso coração, mas eu tenho certeza que quando ela crescer, eu acho que ela vai entender que era uma missão que eu precisava, que eu preciso cumprir. E eu procuro equilibrar um pouco. Quando estou aqui, sempre tiro um dia para eles, então domingo eu não tenho agenda, domingo é sempre para cumprir o dia com eles, mas é algo muito difícil. Também a distância da própria Juliana, da minha esposa, que é um porto seguro para mim, que me dá tranquilidade de viajar e saber que meus filhos estão bem cuidados, que as coisas da casa estão bem organizadas. E mudou a vida em tudo também. Ali você leu no início da minha apresentação, né, que maratonista, eu nem sei se ainda sou maratonista, né? Mas eu gosto muito de correr, de fazer triatlon. É uma coisa que eu não consigo manter com a rotina que eu tinha, porque viajo toda semana, minha agenda não é só em Brasília, então às vezes na sexta, na segunda, eu ainda tenho que ir em outro estado, cumprir a agenda com deputados, cumprir a agenda muito na indústria lá em São Paulo, palestra em bancos, no mercado financeiro. Então, é duro, mas nada que a gente realiza na vida, a gente realiza sem sacrifícios. São os sacrifícios de poder viver um momento muito feliz da minha vida pública, de poder servir ao Brasil, servir ao Amazonas. Então, a despeito dos sacrifícios, estou muito feliz, muito realizado e espero honrar a confiança de cada amazonense que confia em mim. Nós, como moradores do Amazonas, estamos muito felizes de ter um representante, né, que nos representa à altura, com perdão da redundância. E, em nome de toda a equipe da revista Cenário, quero agradecer o senhor ter aceito o nosso convite, em nome da nossa diretora-presidente, Paula Guitaif, e dizer que o espaço está sempre aberto para o senhor e toda a sua equipe. E eu quero dizer que vocês estão fazendo na comunicação o que eu fiz lá na Câmara dos Deputados, rompendo barreiras, saindo do estado do Amazonas, levando a mensagem do Amazonas para vários outros estados da federação. Isso é muito bacana, eu quero parabenizá-los também. E se a gente olhar, tem muito amazonense fazendo isso. O ministro Mauro Campbell lá no STJ, o Jorge Junho, que é o presidente da Eletros, que é uma das maiores associações empresariais do Brasil. Tudo vai dar certo e o nosso Simonetti vai ser o próximo presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, isso é muito legal, que a gente possa levar a mensagem do Amazonas mais longe. Vocês têm feito isso muito bem na comunicação, parabéns. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E a você que acompanha a gente, não sai daí. Revista Cenário, da Amazônia para o mundo.